Dividir um espaço é quase um rito de passagem para muita gente. A liberdade, a independência e a inevitável irritação de ter que lidar com os hábitos de outra pessoa. Mas o que acontece quando esses hábitos não são apenas irritantes, mas perturbadores? Quando você começa a se perguntar: quem é essa pessoa de verdade? A gente sempre pensa no ladrão que entra pela janela, na sombra lá fora. Mas o que fazer quando o horror já está dentro de casa, sentado na sala, dormindo no quarto ao lado? Porque a verdade é que você pode trancar a porta, mas não pode se trancar do seu próprio colega de quarto. Prepare-se, porque hoje vamos explorar o medo de ter seu santuário invadido por algo que você convidou para morar embaixo do seu teto. Essas histórias vão te fazer questionar cada sussurro, cada sombra, cada batida na porta vindo de dentro. Se a ideia de que seu colega de quarto possa esconder segredos sombrios te fascina ou te aterroriza, garanta que você está inscrito para mais histórias como essa. A faculdade era uma loucura nos primeiros meses, e a ideia de ter um colega de quarto era mais uma necessidade do que uma escolha. Me mudei para o dormitório em agosto, um quarto pequeno com 2 camas, 2 escrivaninhas e aquele cheiro indistinguível de mofo e desinfetante. Meu colega de quarto era o Lucas. Ele parecia ser um cara normal, talvez um pouco quieto demais, o que para mim era ótimo. Eu era mais de boa, e a gente meio que se ajustava nesse silêncio confortável no começo, tudo era bem tranquilo. A gente tinha horários diferentes, então raramente nos cruzávamos. Ele era da computação, eu de literatura. Ele levantava super cedo, eu ficava até tarde. Nossas primeiras conversas eram cheias daquelas formalidades de gente que acabou de se conhecer. Tudo bem, achou estranho por aqui, a aula foi boa. Pequenas ilhas de interação em um mar de rotina, as coisas começaram a mudar depois do primeiro mês. Nada drástico no início, só pequenas coisas. Eu sou um pouco neurótico com barulhos noturnos. Tenho sono leve, então qualquer chiado já me acorda. E foi aí que reparei, por volta das 3 da manhã, invariavelmente eu ouvia um clique. Um clique suave, quase imperceptível. Era o Lucas ligando o computador dele. Ok, pensei, talvez esteja virando a noite estudando. Facu é assim, mas não era só o clique. Logo depois, começaram os passos. Ele não ia para a escrivaninha. Eu ouvia ele andando pelo quarto, passos lentos, arrastados, como se estivesse descalço, com o peso do corpo todo na sola do pé. 3 passos para lá, 3 passos para cá. Um ritmo monótono, quase hipnótico. Eu ficava deitado na minha cama, os olhos fixos no teto escuro, tentando entender o que ele estava fazendo. Minha curiosidade era mais forte que o sono. Eu esperava algum som, um suspiro, o barulhinho do teclado, mas nada. Apenas o andar silencioso do Lucas um dia, a curiosidade venceu o medo. Era por volta das 3h15. Os passos começaram. Lentamente eu virei para o lado da cama dele. A escuridão era quase total, mas eu conseguia distinguir o contorno da cama vazia. O Lucas não estava lá. Os passos continuavam. Estavam vindo do armário e meu coração começou a bater mais forte. O armário ficava ao lado da porta do quarto, um armário embutido na parede. Eu nunca tinha visto o Lucas sequer abrir aquele armário. E agora os passos vinham de lá. Me forcei a ficar imóvel, fingindo dormir profundamente. Eu ouvia um zíper se abrindo e um cheiro. Um cheiro doce, mas estranho, como terra molhada e algo mais metálico, enferrujado. Eu engoli em seco. O que ele estava guardando no armário? Os passos arrastados voltaram, agora mais próximos da minha cama, mas paravam antes de chegar totalmente perto. Então ouvi o som de algo sendo remexido. Não era metal. Parecia tecido úmido. E o cheiro se intensificava, me deixando com uma náusea leve e estranha. Na manhã seguinte, o Lucas estava normal. Sentado na escrivaninha, digitando furiosamente, comendo um pão integral. Bom dia, eu disse meio hesitante. Bom dia, ele respondeu sem tirar os olhos da tela. Nada no comportamento dele indicava o que eu tinha ouvido na madrugada. Seria um sonho, mas o cheiro, mesmo que fraco, ainda parecia pairar no ar. As noites continuaram iguais. O clique e os passos para o armário, o cheiro. Comecei a me sentir exausto. Eu não dormia direito, ficava sempre esperando o início daquela rotina bizarra. Minha mente começou a preencher as lacunas, criando cenários assustadores. Ele estava desenterrando alguma coisa, enterrando uma noite, eu tive a ideia. Eu deixei meu celular com a câmera virada para o armário, no modo de gravação noturna, escondido atrás de uns livros na estante. Se ele fosse se levantar e fazer o que quer que fosse, eu teria a prova eu mal consegui dormir. Deitei e fechei os olhos, mas minha mente estava em alerta. Era quase 3 da manhã, o clique, os passos, o zíper do armário, meus batimentos cardíacos estavam a 1000. Eu ouvia tudo, cada detalhe. O som do tecido úmido, o cheiro forte invadindo o quarto.
Eu queria correr, me esconder, mas minha curiosidade era uma prisão pela manhã. O Lucas saiu para a primeira aula antes de mim, como sempre. Eu pulei da cama, agarrei o celular e dei play no vídeo. A imagem era granulada, em preto e branco, mas claro o suficiente. O Lucas se levantava da cama em silêncio. Parecia um fantasma andando devagar, cautelosamente. Ele abriu o armário. Não era apenas um zíper. Ele estava tirando uma mala pequena. Meu coração estava na garganta. Ele abriu a mala e começou a remexer. E foi aí que eu vi. Não era tecido úmido. Eram sapatos. Sapatos de crianças. Um par de tênis pequenos sujos de terra. Depois um sapatinho de bebê. Eram dezenas, cuidadosamente organizados dentro daquela mala. Tênis, sapatilhas, botinhas. Todos em miniatura. Todos imundos de terra escura, como se tivessem acabado de ser tirados do chão. E o cheiro não vinha da terra. O Lucas pegou um dos sapatos, um pequeno mocassim azul. Ele o segurou perto do rosto, e eu vi seu rosto. Não era o rosto normal e quieto do meu colega de quarto. Era uma expressão de profunda tristeza, melancólica, quase desesperada, e ele começou a chorar. Silenciosamente, lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele segurava o sapatinho. O cheiro vinha dos sapatos. Era o cheiro de umidade, de terra e decomposição. Um cheiro misturado com algo que eu agora reconhecia como o odor ligeiramente metálico do sangue seco. Ele embalava os sapatos, como se estivesse confortando-os, e depois os cheirava. Um por um, lentamente. Parecia uma rotina bizarra de luto, ou algo pior. De repente ele parou, olhou para cima, diretamente para onde meu celular estava. Era impossível que ele tivesse me visto escondendo. Mas ele olhou, seus olhos fixos na lente da câmera, através da escuridão. Não eram os olhos do Lucas. Eram olhos vazios, quase sem alma. E então ele sorriu. Um sorriso lento, doloroso, mas com algo de cruel. Eu derrubei o celular. O som ecoou no quarto silencioso. Eu não esperei. Não peguei minhas coisas. Eu saí do quarto, corri pelos corredores, desci as escadas, ignorando os olhares de outros estudantes. Eu não voltei para o dormitório. Nunca mais. Até hoje, quando o cheiro de terra molhada se mistura com algo metálico no ar, eu sinto um arrepio na espinha. E a imagem dos olhos vazios do Lucas, sorrindo para a câmera, é algo que assombra meus pesadelos. Eu nunca soube o que eram aqueles sapatos, ou por que ele os tinha. E, para ser sincero, eu não queria saber. A verdade, às vezes, é muito mais aterrorizante do que a imaginação. E é esse o tipo de verdade da qual eu decidi fugir. Se essa história te arrepiou tanto quanto me arrepiou quando a ouvi pela primeira vez, deixe um like para mostrar que você está sentindo o mesmo calafrio. Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem, o cheiro de chuva recém-caída vindo da janela aberta do meu apartamento, a luz fraca do abajur criando sombras dançantes nas paredes. Era uma noite de terça-feira em São Paulo e o burburinho da cidade parecia abafado pela garoa insistente. Meu nome é Ana e eu dividia um apartamento acolhedor no bairro da Bela Vista com a Lúcia. Lúcia era minha amiga desde a faculdade, uma pessoa vibrante, cheia de risadas e com um fascínio peculiar por histórias de mistério e lendas urbanas. Naquela noite, Lúcia estava especialmente animada. Ela tinha passado o dia pesquisando para um trabalho da faculdade sobre folclore brasileiro e, como de costume, me ligou logo que chegou em casa. Ana, você não vai acreditar no que eu descobri? Ela explodiu, a voz cheia de excitação. Ela começou a me contar sobre uma lenda regional de uma entidade da noite, algo que, segundo a história, se manifestava em lugares onde a saudade era muito forte, principalmente após partidas inesperadas. Lúcia adorava essas coisas, mas para mim, era apenas mais uma de suas histórias fantasiosas. A conversa seguiu leve e divertida. Ela descreveu a entidade com detalhes vívidos, a forma como ela se movia, os sussurros que deixava para trás. Eu a ouvia com um sorriso, meio divertida, meio acostumada com a imaginação fértil dela. Por volta das 11h30, eu ouvi o clique da porta do quarto dela. Boa noite, Ana. Sonhe com os anjos, ela disse, a voz abafada pela porta. Eu respondi com um boa noite, Lúcia.
e um suspiro, esperando que ela finalmente dormisse e eu pudesse ter um pouco de paz. O silêncio envolveu o apartamento. Eu continuei lendo meu livro, a chuva suave batendo na janela criando uma melodia monótona. Um tempo depois, não sei dizer exatamente quanto, talvez uns 30 minutos, um som agudo e arrastado quebrou o silêncio. Era um som que parecia vir diretamente do corredor, bem perto do quarto da Lúcia. Não era um arranhão de móvel, nem o ranger de uma porta velha. Era mais como algo sendo arrastado, mas com uma ressonância estranha, quase metálica, que fazia meus pelos se eriçarem. Eu me inclinei, tentando escutar melhor. O som parou por um instante, e nesse breve segundo de quietude eu juro que ouvi o sussurro. Um sussurro baixo, indistinto, que parecia emanar do lado de fora do quarto dela. Era como se alguém estivesse falando muito perto da porta, mas em uma língua que eu não conseguia identificar. Arrepiada, chamei: Lúcia, está tudo bem por aí? Nenhum som. Apenas o silêncio pesado e o sussurro que parecia se intensificar. Virando um zumbido quase inaudível. Eu me sentei na minha cama por um tempo, o coração batendo forte. Decidi que era a imaginação me pregando peças por causa das histórias da Lúcia. Um tempo depois, novamente o barulho de arrastar. Dessa vez, parecia mais perto, como se algo estivesse se movendo em direção à sala. Eu me levantei devagar, hesitando, mas a curiosidade e o medo me puxaram para fora do quarto. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz que vazava da sala. Quando virei o canto, a luz da sala me revelou a porta do quarto da Lúcia. Ela estava aberta, não entreaberta, mas totalmente escancarada. Eu podia ver o quarto dela, a cama com o cobertor amassado, a pilha de livros na escrivaninha. Mas Lúcia não estava lá. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Lúcia, chamei, a voz um pouco mais trêmula do que eu gostaria. Nenhum som veio em resposta. Fui até a porta do quarto dela, parando no batente. O quarto estava vazio. A janela estava fechada, o que era estranho, porque Lúcia sempre dormia com ela um pouco aberta para o ar circular. Um cheiro peculiar, algo como terra molhada e um leve toque metálico, pairava no ar. Minha mente começou a correr. Talvez ela tivesse ido à cozinha beber água, mas a cozinha estava escura quando passei. Talvez ela estivesse no banheiro. Eu me aproximei do banheiro, batendo de leve na porta. Lúcia. Você está aí? Novamente, nada. O silêncio era esmagador, interrompido apenas pelo som da chuva do lado de fora. Foi então que notei. O chinelo de estimação da Lúcia, aquele de panda que ela amava, estava jogado no meio do corredor. Era um pouco estranho, porque ela era muito organizada e sempre deixava os chinelos ao lado da cama. Eu me abaixei para pegá-lo, mas uma sensação estranha me fez parar. Havia um rastro. Uma linha tênue e úmida no chão de madeira, que vinha do quarto dela, passava pelo chinelo e se estendia até a porta da frente. A porta da frente estava fechada. Mas no mesmo instante, o vento no corredor soprou gelado e eu escutei um arrulhar baixo, como um lamento, que parecia vir do lado de fora daquela porta. E então o cheiro, aquele cheiro de terra molhada e metal, ficou mais forte. Eu não estava pensando racionalmente. Meu coração estava na garganta e a necessidade de saber o que estava acontecendo era mais forte do que a cautela. Lentamente, estendi a mão e girei a maçaneta. A porta se abriu com um rangido longo, revelando o alho escuro do prédio. As luzes estavam apagadas, mas a luz do poste lá fora jogava sombras nas paredes. O hall estava vazio. Completamente, mas no chão lá estava ele de novo. O mesmo rastro úmido, agora mais visível sob a luz fraca, estendendo-se em direção ao elevador. E lá, perto das portas do elevador, havia um pequeno objeto brilhante. Eu me aproximei, meu corpo tremendo. Era o colar favorito da Lúcia, aquele com o pingente de sol. Ele estava ali, jogado no chão, como se tivesse caído ou sido deixado para trás. Eu olhei para o elevador, as portas espelhadas refletindo meu rosto branco e assustado. Apertei o botão para chamá-lo, mas as portas não se moveram. O pavor me consumiu. Lúcia não sairia sem avisar, ainda mais de madrugada e naquele tempo. E porque a porta do quarto dela estava aberta, o chinelo e o colar jogados, eu chamei a polícia. Eles revistaram o apartamento, o prédio inteiro. Não havia sinais de arrombamento. Não havia luta, era como se a Lúcia tivesse simplesmente evaporado. O rastro úmido e o cheiro peculiar não foram encontrados. Eles não encontraram nada. Olharam para mim com pena, talvez achando que eu estava alucinando. Os dias que se seguiram foram um borrão de desespero e investigações infrutíferas. Lúcia nunca mais foi vista. O quarto dela permaneceu vazio, o lado da porta que era dela, tão cheio de vida e risadas, agora era apenas um espaço silencioso, preenchido por uma ausência gélida. Às vezes, à noite, quando a chuva bate na janela e o silêncio se instala, eu juro que ainda ouço. Um arrastar suave, quase inaudível, vindo do corredor, e por um instante um cheiro, aquele cheiro de terra molhada e metal. Mas o que mais me assombra é o sussurro.
Um sussurro indistinto que parece vir de trás da porta vazia do quarto dela, como se a entidade da noite que a Lúcia tanto pesquisava tivesse vindo buscá-la, e talvez esperando a minha vez. O lado da porta dela permanece vazio, mas eu sinto que não estou sozinha. Eu sinto que algo está esperando, e eu tenho medo do que acontecerá quando a minha porta se abrir. A vida em São Paulo sempre foi um turbilhão para mim. O ritmo frenético da cidade, a beleza dos arranha-céus que rasgam o céu cinzento, a promessa de oportunidades a cada esquina. Quando meu amigo, Léo, e eu decidimos nos mudar para um apartamento maior na Bela Vista, parecia o passo natural para a nossa jornada. Era um lugar antigo, com os pisos de madeira rangendo e as paredes grossas que pareciam guardar segredos de décadas passadas. Mas o aluguel era justo, a localização perfeita, e nós dois, recém-saídos da faculdade, estávamos animados para começar um novo capítulo. Os primeiros meses foram uma delícia. Risadas ecoando pelos corredores, noites de pizza e filmes, a bagunça organizada que só dois amigos dividindo um espaço conseguem entender. Léo e eu sempre fomos muito conectados, quase como irmãos. Tínhamos nossos horários, nossas rotinas, e a vida seguia em um fluxo agradável, até que as coisas começaram a mudar, pequenas coisas no início. Tão pequenas que eu descartei como cansaço ou distração as chaves do apartamento que eu tinha certeza de ter deixado na mesinha de centro apareciam penduradas no gancho da porta. A toalha úmida que Léo largou na cama depois do banho surgia dobrada perfeitamente sobre a cadeira. Eu me pegava pensando, será que eu fiz isso e esqueci? A mente humana é ótima em preencher lacunas, em racionalizar o inexplicável. E era exatamente o que eu fazia. A atmosfera do apartamento, antes tão leve, começou a ficar pesada. Não era um peso físico, mas uma sensação sutil, quase um sussurro na nuca, de que não estávamos mais sozinhos. Eu morava em um apartamento pequeno no centro da cidade. Era o típico lugar para quem não tinha muitos recursos, mas quebrava um galho. A luz do sol entrava pela janela torta da cozinha só de manhã bem cedo, e mesmo assim, era uma luz meio fraca, como se estivesse com preguiça de iluminar. Paredes finas que deixavam ouvir cada espirro do vizinho. Me entende? Meu colega de apartamento, o Léo, ele era um cara estranho. Não estranho de ser assustador, mas estranho de ser quietão. Ele era daquelas pessoas que você sabe que estão ali, mas a presença delas é quase um sussurro. Quase não fazia barulho. Nunca ouvia ele chegando ou saindo. Às vezes eu achava que ele passava dias trancado no quarto. E olhe, eu não estou exagerando. Eu trabalhava em casa, então via a rotina da casa. Ele entrava, eu ouvia a porta do quarto dele fechar e pronto. Silêncio, nossas interações eram mínimas. Um "e aí?" no corredor, um "peguei seu leite, te reponho depois", num bilhete na geladeira. Nada demais, ele sempre me pagava o que devia. Às vezes me ajudava com alguma conta. Era um bom colega de apartamento nesse sentido, mas tinha uma coisa: um cheiro. Um cheiro doce bem fraco que vinha do quarto dele. Parecia um perfume velho ou talvez incenso, mas era diferente. Não era ruim, mas era constante e me dava uma sensação estranha, como um arrepio na nuca. Eu nunca perguntei sobre o cheiro. Não queria invadir o espaço dele uma noite. Eu estava na sala assistindo a um filme. Era tarde, talvez 1 ou 2 da manhã. O apartamento estava completamente escuro, exceto pela luz da televisão. De repente, ouvi um barulho. Um baque abafado, como se algo pesado tivesse caído. Não era do quarto do Léo, parecia vir do corredor. Abri a porta do meu quarto, que dava para a sala, e vi o Léo estava caído no chão do corredor. A luz da TV mal chegava lá, mas eu podia ver a silhueta dele, imóvel. Meu coração começou a disparar. "Léo", eu chamei, a voz um sussurro. Nenhum som, me levantei e fui até ele. Aproximei a mão para tocá-lo, mas parei. Ele estava muito pálido, a pele cinzenta à luz fraca da TV. E aquela cor não era uma cor de quem estava dormindo. Aproximei meu rosto do dele. Tentei ouvir a respiração. Nada, nenhum movimento no peito dele. Meus olhos voaram para o relógio digital na TV. 01:47 da manhã, eu tinha que ligar para a emergência. Meu celular estava na mesa de centro.
Enquanto me virava para pegá-lo, vi algo no chão, perto da mão estendida do Léo, havia um pequeno frasco de vidro. Era redondo, com uma tampa de cortiça, e dentro um líquido estranho, opaco e com um brilho quase perolado. E o cheiro doce. Ele estava muito mais forte agora, quase sufocante. Eu peguei o celular e disquei. O tempo parecia se arrastar. Enquanto eu falava com a atendente, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Meu colega de apartamento, acho que ele desmaiou. Não está respirando. A atendente fez perguntas e eu tentei responder. Minha mente estava acelerada. Eu olhava para o Léo caído ali de repente senti, não sei explicar. Uma onda fria, como se o ar tivesse ficado denso. E então o som foi um som muito, muito sutil, um quase suspiro. Não parecia vir do corpo do Léo, parecia vir de cima. Olhei para o teto, mas não vi nada e então o peito do Léo se moveu. Uma inspiração profunda, quase um arquejo, como se ele estivesse voltando de um mergulho profundo. Ele abriu os olhos, eles estavam embaçados por um momento, mas fixaram em mim. Não havia a confusão de alguém que acabou de acordar. Havia um reconhecimento. E uma calma assustadora. Eu ainda estava ao telefone, tentando explicar à atendente que ele parecia estar respirando de novo. Você está bem, Léo? Eu perguntei, a voz trêmula. Ele se sentou devagar. Olhou para o lado, para o frasco no chão. Pegou-o e o tampou cuidadosamente, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Sim, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro. Estou bem. Ele se levantou, sem cambalear. Andava como se tivesse descansado por horas. O cheiro doce ainda estava no ar, mas já estava começando a se dissipar. Eu desliguei o telefone, completamente atordoado. Mas você não estava respirando. Eu liguei para a emergência. Ele me olhou nos olhos. O olhar dele era diferente, profundo, antigo. Às vezes, ele disse, e a voz dele era suave, quase melancólica, eu preciso de um descanso. Um descanso diferente. Ele olhou para a porta do quarto dele. É assim que eu viajo. Eu não entendi. Viajar, daquela forma. Ele se virou para mim e me deu um sorriso. Um sorriso pequeno, quase triste. Você não deveria ter visto isso. Mas agora que viu, ele fez uma pausa. Você promete não contar a ninguém? Eu não conseguia falar. Minha boca estava seca. Você promete? Ele repetiu, a voz mais firme agora. Eu balancei a cabeça freneticamente. Bom, ele disse. Eu preciso ir. Logo volto. Ele foi para o quarto dele, fechou a porta e o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora era um silêncio pesado, carregado de um segredo que eu não conseguia processar. Na manhã seguinte, ele se foi. Aquele mesmo silêncio dele. A porta do quarto estava destrancada. Entrei, o quarto estava vazio, a cama perfeitamente feita, os poucos móveis arrumados. Nada para indicar que alguém morava ali, a não ser um pequeno cheiro doce, muito, muito fraco, que ainda pairava no ar. O frasco sumiu. Nunca mais o vi. E o Léo também. Nunca mais o vi, nem ouvi falar dele. Eu mudei de apartamento algumas semanas depois. Não conseguia mais dormir lá. Cada silêncio me parecia um segredo, cada sombra, um lembrete do que eu tinha visto. Eu ainda penso nele, no Léo, no cheiro doce. E naquele momento em que ele parou de respirar e eu soube que meu colega de apartamento guardava um segredo que ia além da vida e da morte. Toda vez que sinto um cheiro doce e inexplicável, um arrepio me percorre. Eu sei que ele está por aí, talvez viajando, talvez só descansando. E eu espero nunca mais ver o que vi naquela noite. Nunca mais. Eu sempre gostei da paz que a noite trazia, especialmente no nosso apartamento no centro de São Paulo. A cidade nunca dormia de verdade, mas lá dentro, no 12º andar, era diferente. Era um refúgio. Eu trabalhava até tarde como designer gráfico e meu colega de apartamento, o Pedro, era desenvolvedor de software, então nossos horários eram um pouco desencontrados.
Eu geralmente chegava em casa bem depois da meia-noite naquela noite, a chuva fina batia na janela, um som que normalmente me acalmava. Destranquei a porta, o cheiro de café passado ainda pairando no ar o Pedro sempre fazia. Tirei meus sapatos na entrada e fui direto para a cozinha pegar um copo d'água. Enquanto eu enchia o copo, vi uma luz fraca vindo da sala. Imaginei que o Pedro estivesse lendo ou em alguma videochamada, como de costume. Não era incomum passei pela sala para ir para meu quarto. A luminosidade vinha da porta entreaberta do banheiro, que ficava perto do quarto dele. Eu ouvi o chuveiro ligado. Ah, o Pedro está tomando banho, pensei. Estranhei um pouco o horário, mas de novo ele tinha um ritmo diferente. Fui para o meu quarto, larguei a mochila e troquei de roupa. Enquanto dobrava minha blusa para colocar no cesto de roupa suja, ouvi a porta do banheiro se abrindo e o som do chuveiro parando. Logo depois, ouvi os passos dele no corredor, que pararam bem na frente do meu quarto. A porta do meu quarto estava entreaberta. E aí, Pedro, eu chamei sem olhar para a porta. Estava cansado e só queria deitar, não houve resposta. Virei a cabeça e vi uma silhueta alta parada na soleira da porta. Era ele, ou pelo menos parecia ser. A princípio não percebi nada de errado. Aquele cabelo meio bagunçado à altura. Tudo bem? Perguntei, finalmente olhando para ele. Foi então que notei algo. O banheiro dele tinha um espelho grande na parede oposta à porta, e do meu quarto eu tinha uma visão parcial dele. A luz do corredor era indireta, mas o suficiente para iluminar a silhueta. A silhueta estava parada ali, e eu juro que senti um arrepio. Não tinha rosto, não tinha características claras, era apenas uma mancha escura na contraluz do corredor. Mas o que me congelou foi a reflexão no espelho do banheiro. Eu podia ver o reflexo da silhueta, e ele não era o Pedro. A figura refletida era distorcida. Mais alta, bem mais magra, com os braços pendurados de uma forma estranha, quase como se estivessem quebrados. E o rosto não era do Pedro. Era alongado, fino, com olhos que pareciam buracos escuros. E não se movia. A silhueta na minha porta estava parada, mas a reflexão estava parada de uma forma completamente diferente, como uma fotografia, sem a menor nuance de vida. Meu coração começou a martelar no peito. Eu podia sentir o suor frio escorrendo pela minha testa. Meus olhos fixaram-se no espelho. A figura na minha porta parecia estar olhando para mim, mas a do espelho parecia estar olhando para si mesma, ou talvez para a figura na minha porta, com uma expressão de curiosidade, arrepio. Não, era algo mais frio, mais calculista. Quase como se estivesse estudando o meu Pedro. Eu queria gritar, queria correr, mas meus músculos estavam paralisados. A respiração veio presa na garganta. Fiquei ali deitado na cama, observando o reflexo horrível no espelho. A figura no meu quarto não se movia. Nem o reflexo. O silêncio era esmagador, quebrado apenas pela batida da chuva lá fora e o pulsar frenético do meu próprio sangue nos ouvidos. Então, lentamente, o reflexo começou a mudar. Aqueles olhos vazios pareciam se aprofundar, sugar a pouca luz que havia. A boca, uma linha fina e cruel, começou a se contorcer em algo que poderia ser um sorriso largo, antinatural, que ia de orelha a orelha. Os dentes que apareceram eram pontiagudos, longos, pareciam presas. A pele do reflexo começou a se esticar, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível, revelando veias escuras e salientes por baixo. E a figura na minha porta. Ela não fazia nada, meu corpo inteiro tremia. Eu fechei os olhos com força, prendi a respiração e contei até 10, desesperadamente, esperando que tudo fosse um pesadelo, uma miragem causada pelo cansaço. Quando abri os olhos novamente, o espelho estava vazio. A luz do banheiro estava apagada. A porta do meu quarto estava fechada. Levantei da cama num pulo, o corpo pesado, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Meu coração ainda batia forte. Corri até a porta do meu quarto e a empurrei. O corredor estava escuro e silencioso. Andei até o banheiro e acendi a luz. O espelho estava ali normal, não havia nada. A toalha do Pedro estava pendurada no varal, úmida. O cheiro do sabonete dele pairava no ar. Tudo normal. Voltei para o meu quarto e me sentei na cama, tentando recuperar o fôlego. Decidi que precisava conversar com o Pedro. Mesmo que ele achasse que eu tinha enlouquecido, eu precisava contar a ele. Eu sentia que algo estava errado. Isso não era cansaço. Não era imaginação. No dia seguinte, o Pedro agia normalmente. Ele fez café, falou sobre o trabalho dele, reclamou do trânsito. Não toquei no assunto, não tive coragem. Eu me sentia exausto, como se não tivesse dormido por dias. Cada vez que o Pedro me olhava, eu sentia um arrepio. Eu via os olhos dele, o sorriso, mas a imagem do reflexo distorcido no espelho não saía da minha cabeça. A partir daquele dia, comecei a observar o Pedro. Ele mudou sutilmente. Pequenas coisas. Ele começou a falar sozinho, mais baixinho, a rir de coisas que não eram engraçadas. Seus olhos, às vezes, pareciam mais vazios, mais frios.
E de vez em quando ele pensava que eu não estava olhando, ele parava na frente do grande espelho do corredor e ficava ali. Parado, sem fazer nada, apenas olhando para o próprio reflexo Dot, eu nunca mais ousei contar a ele o que vi. Como eu poderia, ele me olharia como se eu estivesse louco, mas eu sei o que vi, e às vezes à noite, quando o Pedro vai tomar banho, eu ouço o chuveiro. E então ouço os passos dele no corredor. Eu mantenho a porta do meu quarto trancada e as luzes apagadas, fingindo dormir. Mas eu sei que ele está ali, parado do lado de fora da minha porta, olhando para o reflexo. Ou o reflexo que está olhando para ele, eu me pergunto, será que o reflexo foi embora? Ou será que ele apenas trocou de lugar? E se isso aconteceu, quem é o homem que mora comigo agora? E o que ou quem está se olhando no espelho dele? Se você foi corajoso o suficiente para chegar ao fim dessas histórias de arrepiar e não quer perder o próximo mergulho no inexplicável, garanta sua inscrição no canal. Clique no botão de inscrever-se e ative o sino para não perder nada.